Olá, meus amores, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma ação do projeto Aula em Casa. Essa é a nossa aula de Geografia número 8. E aí, você está bem? Está bem preparado para o estudo de hoje? Então vamos ver ali o que a gente vai aprender hoje na nossa aula de Geografia? Vamos lá. O nosso eixo é Representando a Terra. O nosso conteúdo de hoje será as atividades na zona urbana de Manaus, indústria, serviços e comércio. Ao concluir essa aula de hoje, você deverá identificar as atividades econômicas desenvolvidas na zona rural e na zona urbana. E agora, vamos estudar? Antes de nós começarmos a falar sobre a parte urbana e rural de Manaus, eu quero convidar você para você conhecer aqui um pouquinho da história da nossa capital, Manaus. Vamos lá? Vamos aqui escolher o nosso livro virtual. O nome dele é Manaus, Terra de Gente Guerreira. Manaus é a capital do Amazonas. É o maior centro econômico, financeiro e corporativo da região norte. Manaus é a maior capital da região norte. Tem uma área em torno de 11.401 quilômetros quadrados. A cidade está no meio da maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica, e se localiza à margem esquerda do Rio Negro. O povo que se desenvolveu em torno recebeu o nome de São José da Barra do Rio Negro, lugar da Barra, e em 1832, sob a dominação da Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro, o vilarejo foi elevado à categoria de vila. E em 1848, a Vila da Barra foi elevada à categoria de cidade, com o nome Cidade da Barra do Rio Negro, para receber, em 1856, o nome de Manaus, em homenagem à nação indígena dos Manaus, Mãe dos Deuses, considerada o mais importante grupo étnico habitante da região, reconhecido historicamente pela sua coragem e valentia. Manaus foi fundada em 1669 a partir da fortaleza do Rio Negro. A cidade ficou conhecida no final do século XIX e início do século XX como Paris dos Trópicos. Esse glamour se deu devido à sua intensa modernização durante o ciclo da borracha. O ciclo da borracha foi a época importante para a história econômica e social do Brasil. O período está relacionado com a extração da matéria-prima, o látex. O látex da seringueira, árvore da borracha, e também com a comercialização do produto, a borracha, o que atraiu investimentos estrangeiros e imigrantes de todas as partes do mundo. Todos esses acontecimentos contribuíram para que Manaus fosse mundialmente conhecida como Belle Époque. Em francês significa bela época, além de exercer significativa influência nacional e internacional, seja no ponto de vista ambiental, cultural ou econômico. Agora que você já conheceu um pouquinho, do histórico da nossa capital, Manaus, vamos então aprofundar aqui os nossos conhecimentos sobre a parte rural e a parte urbana dessa capital maravilhosa que é a nossa cidade, Manaus. Antes de tudo, para você saber como ela se desenvolve, não só ela, como todas as capitais, todas as cidades do Brasil, cada uma tem a sua forma de desenvolvimento econômico. E você hoje vai conhecer um pouquinho como Manaus se desenvolve.
tanto no setor primário, no setor secundário e também no setor terciário. Vamos lá? Observem aqui, olha, a nossa imagem. Nós colocamos um paralelo entre a zona rural e a zona urbana. Vamos ver o que é. A zona urbana e a zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos de espaços geográficos. Vamos ver qual é o primeiro, zona rural. A palavra rural vem do latim ruralis, de runs, que significa campo, terra para a agricultura. Na zona rural prevalecem as paisagens naturais, com presença significativa de fauna, né, que está relacionado a animais, e flora, que está relacionado à vegetação, né, originais da região. Os moradores formam uma comunidade rural. Agora vamos ver aqui o conceito de espaço urbano. A palavra urbano deriva do latim urbis, que significa cidade grande. A zona urbana equivale às áreas caracterizadas pelo processo de urbanização, que é um fenômeno que está ligado ao crescimento da população. Na zona urbana, prevalecem as paisagens humanizadas, ou seja, artificiais e modificadas pelo homem. Os habitantes da cidade formam a comunidade urbana. Agora, atenção, hein, crianças? Observem aqui, ó, espaço urbano e espaço rural. Será que tem um mais importante que o outro? Vamos ver. É notório que a infraestrutura é melhor na zona urbana do que na zona rural. Mas não existe zona mais importante do que a outra, pois ambas se complementam na geração de rendas de um município. A zona urbana e a zona rural dependem uma da outra na troca de produtos e serviços. Agora que você já sabe o conceito de zona urbana e zona rural, eu quero convidar você para conhecer o nosso primeiro setor, que é o setor primário da capital de Manaus. O setor primário é responsável pela produção de matéria-prima. Os recursos produzidos por essas atividades estão na base das demais atividades econômicas da sociedade. Então, vamos ver aqui, né, no setor primário de Manaus, o que se desenvolve. Crianças, agora vamos observar aqui na parte rural de Manaus, né? Então, nós temos aqui o setor primário. O setor primário, Manaus destaca-se com boa parte da atividade agropecuária, se concentrando ao longo das principais rodovias, com criação de bovinos, caprinos, equinos, ovinos, suínos e etc. Aí nós temos aqui também a lavoura temporária. São produzidos principalmente o milho, a melancia, a mandioca, entre outros. E o que é então, professora, lavoura temporária? As lavouras temporárias são marcadas pelo cultivo de curta duração, em geral, menos de um ano, que fornecem apenas uma safra, sendo necessário um novo plantio após a colheita. Então, na lavoura temporária, só retiramos uma safra. Agora vamos para a lavoura permanente. Na lavoura permanente temos a laranja, a banana, o maracujá, o mamão, o limão, o coco e etc. Nas lavouras permanentes são plantações agrícolas que permanecem mesmo após a colheita, porque a plantação ainda tem vida útil, isto é, pode voltar a produzir em um período de tempo menor. Na aquicultura. Na aquicultura, o nosso destaque vai para quem? Para os peixes, né? Que são produzidos em quê? Maior intensidade, o tambaqui e a matrinchã. Agora que nós já conhecemos o que é produzido na zona rural de Manaus, né?
Nós já vimos aqui a parte da agricultura, nós já vimos a parte da lavoura temporária, a parte da lavoura permanente, nós vamos para o setor secundário. Vamos ver aqui o que nos fala o setor secundário. O setor secundário é aquele no qual os recursos naturais ou matéria-prima são transformados em outros produtos. Aí nós estamos aqui agora observando essa imagem aqui, olha, do nosso polo industrial de Manaus. O polo industrial de Manaus, principal objeto econômico do setor secundário, é o terceiro maior parque industrial do Brasil, abrigando importantes indústrias das áreas do transportes e da comunicação. Nós temos aqui o objetivo da Zona Franca de Manaus. Qual que é, professor, o objetivo da Zona Franca de Manaus? Trata-se de um modelo econômico com característica de isenção fiscal, implantado pelo governo brasileiro em 1967, através do Decreto-Lei número 288, objetivando o quê? Desenvolver economicamente a Amazônia, atrair empreendimentos para a região, promovendo a geração de emprego e renda, ao mesmo tempo que estimula a preservação da biodiversidade e o meio ambiente. Aí nós temos aqui também, né, outros estados que fazem parte aqui da nossa Zona Franca de Manaus. Aqui está a sede, né? Aí nós temos outros aqui na região norte. Vamos ver quais são. Apesar da capital amazonense abrigar a maioria das indústrias, a Zona Franca abrange também os estados do Acre, Rondônia, Roraima e o mais recente, o Amapá. Aí a gente percebe aqui nessa outra imagem, né, que a Zona Franca ela está presente no nosso dia a dia. A gente não presta muita atenção, mas observem aí a imagem, olha, no seu aparelho de TV, no seu veículo, né, no seu celular, também nos cosméticos, entre outras coisas que a gente não percebe, mas ela está lá, presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Continuando. E a Zona Franca de Manaus é um modelo, né, de zona que faz com que a gente observa aqui nessa imagem, né, que tem um triângulo. Esse triângulo está se encaixando. Tem uma parte que tem a nossa floresta e tem outra parte que tem a indústria. Em muitos lugares por aí, indústria e floresta não combinam, mas aqui na nossa região, esse elo combina perfeitamente. Por quê? Porque a Zona Franca, ela tem um papel importante, além de ela empregar as pessoas, incentivar o crescimento na Amazônia, ela também preserva a nossa floresta. E este ano, em fevereiro, ela completou 53 anos, contribuindo bastante no crescimento econômico da nossa capital, Manaus. Além do setor primário, o setor secundário, nós também temos o setor terciário. Vamos ver aqui o nosso setor terciário. O setor terciário vem destacando-se principalmente na área do comércio. Manaus passa por transformação em sua economia. Durante muito tempo, a indústria constituiu uma atividade econômica bastante presente na cidade. Porém, a capital, a amazonense, tem atravessado na última década uma clara mudança em seu perfil econômico. De uma cidade com forte caráter industrial, o município tem cada vez mais assumido um papel de cidade terciária, pelo polo de serviços e negócios para o país. O setor terciário é aquele que envolve atividades de comercialização de bens e prestação de serviços.
Na cidade de Manaus estão sediados alguns dos maiores aglomerados empresariais do Brasil, como companhias aéreas, redes de lojas, rede de supermercados, companhias do ramo de armazéns, comércio e distribuição de combustíveis, entre outros. Há também vários shoppings registrados na Associação Brasileira de Shopping Centers. Olha só que lindo, né? Observem aqui, né? Entre os principais mercados municipais está o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, o mais conhecido como Mercadão, um dos símbolos culturais da cidade de Manaus, construído no período áureo da borracha e considerado um dos mais importantes espaços de comercialização de produtos de alimentos típicos da região amazônica. O comércio também é realizado em espaços populares, como mercados e feiras, que são administrados pela Secretaria Municipal. Manaus possui 34 feiras, 8 mercados populares, 2 feiras volantes. As principais feiras da cidade são a Feira do Produtor, a Feira da Panaí, a Feira do Mutirão, Feira da Banana, Feira do Coroado, Feira da Manaus Moderna e Feira da Compensa. Agora eu quero que vocês observem bem esse vídeo, porque ele vai falar do ecoturismo na nossa Manaus. Vamos lá? Um outro item importante do setor terciário é o ecoturismo, também chamado de turismo de natureza. É notadamente explorado. Entre as atrações naturais da cidade, destacam-se o Encontro das Águas, Praia da Ponta Negra, Praia da Lua, Praia do Tupé, Praia Dourada, Cachoeira do Paricatuba, Parque Nacional de Anavilhanas. O Encontro das Águas, um fenômeno natural causado pelo encontro das águas barrentas do rio Solimões com as águas escuras do Rio Negro. Praia da Ponta Negra, localizada à margem esquerda do Rio Negro, a aproximadamente 13 quilômetros do centro de Manaus. Possui orla urbanizada, quadras para a prática de esporte e um anfiteatro onde são realizadas apresentações musicais, espetáculos teatrais e outras atrações. Praia da Lua, localizada à margem esquerda do Rio Negro, distante 23 quilômetros de Manaus por via fluvial. Tem o formato de uma lua em quarto crescente e uma vegetação de rara beleza natural, com uma extensão de areia branca e banhada pelas águas negras do Rio Negro, límpidas. Praia do Tupé, situada a 23 quilômetros da cidade, em volta pelo Rio Negro. Praia Dourada, na zona rural de Manaus, distante 20 quilômetros do centro da cidade, sendo banhada pelo Igarapé do Tarumã e o Rio Negro. Cachoeira do Paricatuba, situada na margem direita do Rio Negro, num pequeno afluente. A cachoeira é formada por rochas sedimentares e cercada por vegetação abundante, e o acesso é feito por via fluvial. Parque Nacional de Anavilhanas, uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza, localizada com território distribuído pelos municípios de Manaus, Iranduba e Novo Airão. Agora que você já viu um pouquinho do histórico de Manaus, já sabe o conceito de rural e urbano, já sabe quais são os 3 setores que Manaus se desenvolve, que é o primário, o secundário e o terciário, nós vamos praticar no nosso Exercitando. Vamos lá comigo, vamos? Olha só, crianças, que nós preparamos para vocês aqui 2 questões, né? Vamos ver aqui qual é a questão número 1. Considere as imagens a seguir e assinale a alternativa correta. Observem aqui na figura número 1, professor ministrando aulas. Na 2, as pessoas trabalhando na indústria. E na 3, as pessoas comercializando seus produtos na zona rural. Vamos lá, continuando. Alternativa A. A imagem 1 ilustra um professor lecionando. Essa atividade representa o setor terciário? B. A imagem 2 refere-se ao setor terciário da economia de Manaus? C.
A imagem 1 indica o setor primário? D. A imagem 3 refere-se ao setor secundário? Agora vamos lá para a questão número 2. Questão número 2. O Polo Industrial de Manaus é um modelo econômico com características de isenção fiscal, implantado pelo governo brasileiro em 1967, através do Decreto-Lei nº 288. Vamos lá. Qual é o objetivo principal desse modelo econômico? Marque com um X a resposta correta. Letra A. Envolver as atividades de comercialização de bens e prestação de serviços. B. Desenvolver economicamente a Amazônia, atrair empreendimentos para a região, objetivando a geração de emprego e renda e, ao mesmo tempo, que estimula a preservação da biodiversidade e meio ambiente. Letra C. Promover exclusivamente o ecoturismo. Letra D. Produzir a matéria-prima. Agora nós vamos dar um tempinho para que você possa pensar e já a gente volta, tá bom? Vamos lá!
Vamos então resolver a nossa questão. Vamos lá. Questão 1. Considere as imagens a seguir e assinale a alternativa correta. Letra A. A imagem 1 ilustra um professor lecionando. Essa atividade representa o setor terciário. Certo, crianças? Vamos ver aqui. Vamos olhar as outras. A imagem 2 refere-se ao setor terciário da economia de Manaus. C. A imagem 1 indica o setor primário. E letra D. A imagem 3 refere-se ao setor secundário. Então, vamos lá matar nossa charada. Vamos eliminar aqui. A gente já está vendo aqui que a imagem número 3, ela não indica o setor secundário, né? Porque ela indica quem? O setor primário. Vamos para a letra C. A imagem 1 indica o setor primário? Também aqui já está eliminada essa questão. Por quê? Porque ela não indica aqui setor primário, a imagem 1. O professor, ele não está vendendo frutas. Vamos lá para outra letra. A letra B. Vamos para a letra B. A imagem 2 refere-se ao setor terciário? Não, olha só. A imagem número 2 aqui, ela refere-se ao setor secundário. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos ver se está correta? Perfeito, crianças. Agora, vamos lá para a questão número 2. Questão número 2. O Polo Industrial de Manaus é um modelo econômico com característica de isenção fiscal, implantado pelo governo brasileiro em 1967, através do Decreto-Lei nº 288. Vamos lá. Qual é o objetivo principal desse modelo econômico? Marque com um X a resposta correta. Letra A. Envolver as atividades de comercialização de bens e prestação de serviços. Letra B. Desenvolver economicamente a Amazônia, atrair empreendimentos para a região, objetivando a geração de emprego e renda, ao mesmo tempo que estimula a preservação da biodiversidade e do meio ambiente. Vamos para a letra C. Promover exclusivamente o ecoturismo. Ou letra D. Produzir a matéria-prima. Então, nós já analisamos aqui e eu estou ouvindo o Emanuel falando que talvez seja a letra B. Vamos ver se está correta? Não sei, Emanuel. Vamos lá. Perfeito. Então, olha só. Além, né, de desenvolver economicamente a Amazônia, o que ela faz? Ela luta pela preservação da biodiversidade. O que é biodiversidade? É a preservação da fauna e da flora, além do meio ambiente, né? O que é o meio ambiente? É tudo que está ao nosso redor. Então, o nosso Polo Industrial de Manaus, ele tem esse cuidado, esse carinho com a nossa região, com a nossa fauna e com a nossa flora. Isso, agora, crianças, eu quero chamar vocês para o resumo dos nossos conteúdos. Vamos lá? Agora, nós vamos concluir a nossa atividade de hoje no resumo dos nossos conteúdos com uma videochamada. Eu vou chamar aqui, eu vou ligar para a aluna para ver o que foi que ela aprendeu hoje. Se ela estava prestando atenção, assim como todos vocês, né? Vamos ver? Vamos lá, tá chamando. Luna, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que Manaus é a capital do Amazonas, que ela está localizada no meio da floresta amazônica, na margem esquerda do Rio Negro. Compreendi a diferença entre zona rural e urbana, e agora já sei quais atividades que Manaus realiza para se desenvolver nos setores primário, secundário e terciário. Nossa, aluna, você é muito esperta mesmo! Obrigada, professora! Um abraço, princesinha! Agora, eu quero convidar vocês para as nossas considerações finais.
Crianças, vocês estão vendo aqui, olha, esse prédio atrás da professora é o Teatro Amazonas. Ninguém poderia ir embora sem apresentar ele para vocês, não é? Então, esse nosso prédio, ele foi construído em 1896 pelo governador Eduardo Gonçalves Ribeiro, para aquelas pessoas da época, né, da borracha, do ouro branco, virem prestigiar os momentos culturais. E ele já é um patrimônio tombado nacionalmente desde 1966. E ele ainda preserva características da época. Inclusive, observem só a estrutura física. A maioria dos materiais utilizados aqui vieram da Europa. E aí você que ainda não conhece esse ponto turístico maravilhoso, vai lá conhecer. Está localizado no centro da nossa capital, Manaus. Além desses, existem outros, tá? Vocês fiquem de olho, porque Manaus ela é rica em pontos turísticos que você pode estar visitando, você pode estar prestigiando. Mas atenção, criança, para você ir aqui no Teatro Amazonas ou em qualquer outro ponto turístico da cidade de Manaus, você necessita estar saudável. E é por isso que nós pedimos para você que você continue utilizando o álcool em gel, continue usando a sua máscara, fazendo a higienização das suas mãos, né? Saindo de casa somente se for muito necessário, com todos os procedimentos e cuidados necessários, tá bom? Para que você possa logo retornar para as aulas presenciais, assim como a professora. Mas atenção, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que seja em relação aos nossos conteúdos, você pode estar consultando as nossas plataformas, que são quem? Saber Mais, Ava. E se você não tiver condições de consultar, não tiver a internet para consultar, você pode estar ligando para o professor. Fazer que nem a professora Socorro fez, uma videochamada. Assim você vai estar tirando as suas dúvidas e vai estar vendo o seu professor, matando um pouquinho a saudade, tá bom? Nós aqui do projeto estamos muito felizes de poder partilhar com vocês os nossos conhecimentos. E nós queremos logo estar lá presencialmente com você, tá bom? Um grande beijo, espero você aí na aula número 9. Até mais!